E hoje é uma honra recebê-lo aqui, né, como pastor da nossa igreja. Ele suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor pela vida dele. Senhor, graças te damos, Pai, pela vida do Anderson, pelo seu ministério, Senhor Deus, pelo seu conhecimento que será compartilhado hoje com a tua igreja, Senhor Deus. Abre os nossos corações, porque nós não estamos aqui para ouvir o Anderson, nós não estamos aqui para ouvir o estudante de teologia, o teólogo, o pastor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir o teu vaso, que vai trazer, Senhor Deus, a tua palavra, que ela venha direto do trono para nós essa noite. Pai, mas, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, usa o teu filho com ousadia, com graça, com conhecimento, e que a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a mão do teu filho, tudo que ele colocar a mão seja próspero. Onde ele colocar a mão dos pés, ali o Senhor dê com propriedade. Pai, em nome de Jesus, que ele vá conquistando cada vez mais territórios, para que o teu nome seja engrandecido e não o dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que estava ali, eu não sabia se eu podia tomar. Agora que está aqui, tá bom. Glória a Deus. A minha voz não é tão grossa assim não, irmãos. Porque eu tive uma jornada aí de vigílias e ministrações, e por isso está dessa forma. Eu quero aqui agradecer ao meu sogro, o pastor Rodrigo, a minha sogra, a pastora Rose, a todos os irmãos por me receberem neste lugar. Eu sou fruto da ICGL. Hoje eu sirvo na Igreja Oceano da Graça, no Ministério Oceano da Graça, ali no Jardim Brasília, com a minha esposa. Somos pastores auxiliares do ministério, somos pastores de jovens e adolescentes, e uma semente da ICGL está brotando, né, está produzindo ali. Uma coisa que eu sempre falo lá na igreja é que basicamente tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, né, obviamente, como o meu sogro falou, depois fui estudar um pouco mais, aprimorar, mas o princípio de tudo eu aprendi neste lugar. Eu estendo ainda a minha gratidão às minhas professoras, né, pastora Cátia, a tia Neide, para minha tia até hoje, que foram minhas professoras. A tia Neide era coordenadora já, a pastora Cátia, eu acho que ela nem lembra, mas foi minha professora na 3ª série, aqui no Colégio Meire Luz. E voltar a este lugar, somente numa ocasião de culto, para mim é bênção. O Senhor me traz a memória de momentos especiais que nós passamos aqui. Eu e minha esposa, nós casamos nessa igreja. Quando estavam fazendo uma reforma aqui, eu lembro que a gente ficou até meio preocupado, com medo de não dar tempo, mas Jesus teve misericórdia, a gente casou neste lugar. Esse ano nós fazemos 13 anos de casados, nem parece, né, que sou novinho. Mas aprove ao Senhor que um dia nós fôssemos servir em outro lugar, abençoar outro lugar, né? E é bom rever alguns irmãos que são da nossa época, que a irmã Isabel, que eu acho que foi quem me conheceu primeiro, porque nós fomos vizinhos lá no Camping Clube. Eu tinha 8 anos de idade, quando os meus pais moraram do lado da casa dela, ali no Camping Clube. Então nós temos uma história muito grande aqui. O Anderson está aqui, a Jaqueline, né? Meus amigos, Tiago está lá atrás, Elias. Bom ver vocês, amém? Vamos à palavra do Senhor? Abram a Bíblia de vocês no primeiro livro do profeta Samuel. Hoje é um dia muito especial, né? Eu não recordava que seria a ministração da ceia, mas esse é um momento primordial na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Coríntios, ele fala: olha, todas as vezes que vocês se reunirem com esse propósito da ceia, façam memória de mim. Eu não vou falar da ceia não, mas como eu sempre falo lá na nossa igreja, que esse momento de recordar não é somente lembrar que Jesus, ele foi moído, ele foi surrado, foi humilhado, cuspido em nosso lugar. Eu não sei se você sabe, mas quem deveria passar todo aquele caminho era eu e era você. Jesus foi moído por nós. A palavra do Senhor fala lá no profeta Isaías que ele foi moído por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por conta das suas pisaduras
nós fomos sarados. Então nós fazemos memória disso, porque o sacrifício de Jesus chegou até nós, e nós fomos redimidos, e assim como Pedro fala em sua carta, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, como prata, ouro, bronze ou materiais preciosos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Por isso nós fazemos memória, e é momento de alegria, porque essa redenção chegou até nós. E um dia nós ouviremos de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para você desde a fundação do tempo. Amém? Então é motivo de grande alegria nós celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje, como um dia especial, o que é hoje? Dia das? Os pais estão falando todos animados, porque ninguém liga para o dia dos pais, essa é a verdade. Dia das Mães, irmãos, é o segundo dia que mais movimenta o comércio no mundo todo. Só perde para o Natal. Você chega, quem foi hoje em algum mercado, em alguma loja, viu como é que estava o movimento. E o Dia das Mães, ele teve a sua origem no século XX, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi decretado oficialmente o Dia das Mães no ano de 1936, no governo do presidente Getúlio Vargas. A partir de então passa-se a comemorar o Dia das Mães. E hoje a temática da nossa pregação, da nossa palavra, será uma mãe que prevalece em oração. Ah, pastor, mas eu não sou mãe, sou pai. Não sou mãe ainda, mas você um dia. Deixa Jesus falar contigo. Essa palavra ela é tanto para as mães como para os pais. E todos aqui somos filhos. Amém? Então a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 1. Havia um certo homem levita de Remataí Zofim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão e neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia para a cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porção à sua mulher Penina e todos os seus filhos. Porém a Ana entregava uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Amém? Vamos até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia que tem sido derramado sobre nós. Eu sei que o Senhor já está presente neste lugar, e através do teu Espírito Santo a administrar em nossos corações, que de fato, Senhor, nesse instante, ó Deus, desapareça tudo que há de mim, e apareça tudo aquilo que é do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor zela, ó Deus, para cumprir tudo aquilo que nessa palavra está escrito. Então, ó Deus, nessa noite eu te peço, cumpre em nossas vidas o teu querer e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu poderia muito bem falar de várias outras mulheres que a Bíblia cita. Poderia falar de Eva, mãe de todas as mães, a mulher que deu origem à humanidade. Poderia falar de Sara, de Rebeca, de Raquel, esposas dos patriarcas, as quais ali o Senhor usou para cumprir a promessa de que aqueles homens seriam pais de multidão, portanto essas mulheres foram mães de multidão. Eu poderia falar de Agar, que é uma mulher que muitas vezes ela é vista com olhos maldosos, mas foi uma mulher que também sofreu preconceito, sofreu privações, sofreu uma prova. A palavra do Senhor diz que Agar ela se distanciou, ela ao ser lançada fora por Abraão, ela foi com o seu filho e no deserto ela se afastou dele, uma distância de um tiro de arco, para não ver ele morrer. De repente o Senhor trouxe a provisão. A palavra do Senhor diz que o Senhor permitiu que os olhos de Ana vissem a provisão, ou seja, o Senhor já tinha provido a provisão na vida dela. Poderia falar dela, poderia falar de Joquebede, mãe de Moisés, o homem que foi usado por Deus para libertar o povo hebreu do Egito. Poderia falar de Noemi, perdeu seu marido,
perdeu seus 2 filhos, e ainda assim o Senhor cumpriu uma promessa de geração na vida dela. Se vocês observarem na genealogia de Jesus, ela foi parente de Jesus. Através dela, o Senhor trouxe ali a descendência, né? Através de Ruth, que era uma de suas noras, o Senhor trouxe a linhagem de Davi e futuramente Jesus Cristo. Eu poderia falar da própria Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa noite eu gostaria de falar de Ana, porque Ana foi uma mulher marcada pela dor, foi marcada pelo sofrimento, foi marcada pela humilhação, mas ela também foi marcada pela perseverança e pela fé. Ana sofria profundamente por não gerar filhos. Na cultura dos hebreus, uma mulher que não gerava, ela era vista com olhos de humilhação diante da sociedade. Porque quando uma mulher tinha muitos filhos, para o homem, na verdade, era uma honra ter vários filhos, por isso eles tinham tantos. E até hoje, para o judeu que não crê na volta, que não acredita que Jesus já veio, eles têm muitos filhos. Porque há uma promessa no Antigo Testamento que fala que o Salvador virá do povo hebreu. Então eles têm muitos filhos, porque pensam o seguinte: vai que o meu filho, ou meu neto, ou meu bisneto vai ser o Salvador da humanidade. Então eles ainda têm o costume de ter muitos filhos. E aquela mulher, ela sofria uma aflição tão grande, porque nós vamos ver, eu imagino que Ana, ela era a esposa oficial de Eucana, por ser citada primeiro, né, antes de Penina. Só que ela não gerou. Por que ela não gerou? A palavra do Senhor não deixa o motivo, mas foi o Senhor que encerrou a madre dela por um período. Nós vemos que Deus não a permitiu gerar. E às vezes nós questionamos: Senhor, por que isso não acontece? Senhor, por que o meu milagre ainda não chegou? E eu quero te dizer essa noite: creia, porque o Senhor ele já está preparando a sua bênção. O Senhor já tem preparado aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Aquela mulher, todos os dias, ela era humilhada pela sua rival, vamos dizer assim, pela outra mulher do seu marido, por Penina. Todos os dias eu creio que Penina passava na frente de Ana e esfregava na cara dela: olha, eu tenho filhos e você não tem. A palavra do Senhor diz que todos os anos, Eucana com sua família e seus filhos, eles iam até Siló para oferecer o sacrifício ao Senhor. E Penina levava os seus filhos. Imagina só, aquela mulher Ana olhava aquela situação e pensava: Senhor, ela tem tantos, e por que o Senhor não me dá somente um? Por que essa mulher pode gerar e eu não? Contudo, irmãos, a dor de Ana não afastou ela das pessoas, não afastou ela do Senhor, pelo contrário, levou ela para mais perto de Deus. Ana nos ensina que uma mãe que prevalece em oração pode transformar as lágrimas em milagres. Irmã, eu sei que, eu vou falar irmãs muitas vezes, porque por falar de mães, eu sei que muitas mulheres aqui têm chorado, têm colocado a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida do seu marido diante do Senhor. E eu quero te dizer algo de Deus essa noite: o Senhor ele está acolhendo cada lágrima sua. O Senhor está a contemplar cada choro seu, cada instante de joelhos dobrados, intercedendo e buscando ao Senhor pela sua família. A pastora Rosa falou ainda agora aqui a respeito da oração, eu creio que é na quinta-feira, né? Eu não sei se aqui acontece dessa forma, mas lá na Centro da Graça acontece, e em outras igrejas nas quais eu já preguei também acontece. As mulheres oram muito mais que os homens. É ou não é? Pode falar. Sim. E fica aqui um alerta para os homens. A mulher vem para a igreja, ela ora, ela dobra o joelho, em casa ela bota a boca no pó, intercede pela sua família. E o homem está assistindo o jogo. E o homem está fazendo qualquer outra coisa. Eu não estou aqui para doutrinar os irmãos, vocês têm um pastor. Mas homens, nós precisamos orar. Os nossos filhos precisam ver em nós exemplo de oração, de homem que busca o Senhor, de homem que lê a palavra do Senhor, que medita na palavra do Senhor. E isso é uma cultura muito forte da Igreja de Cristo. A cultura de meditar, de buscar o Senhor na palavra.
Irmãos, não tem como você ser crente sem ler a palavra do Senhor. Não tem como você ser crente sem jejuar, sem orar. E as mulheres estão aqui, estão firmes. Irmãs, não desistam. Continuem intercedendo, continuem buscando. E nós vamos aprender com a história de Ana algumas lições muito preciosas que nós devemos e podemos aplicar no nosso dia. Ana se apresentou diante de quem poderia resolver o problema. Nós vemos que Ana, ela sofria, mas em momento algum, você vai ver na palavra do Senhor, ela levantar a voz e ir contra Penina. Em momento algum você vai ver Ana se levantar e afrontar Penina. Penina não poderia resolver o problema dela. Eucana não poderia resolver o problema dela. O profeta Eli não poderia resolver o problema dela. Então ela foi diante do Senhor. Ela chegou naquele lugar e a palavra vai dizer que ela dobrou os seus joelhos. E ela orava de uma forma tão angustiada que a sua boca se movia, mas não saía palavra. Então o profeta chega para ela e fala assim: olha, até quando você vai ficar embriagada? Até quando você vai se apresentar dessa forma diante do Senhor? E ela diz assim: meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. E eu acho que ele falava com muita propriedade a respeito disso, porque os filhos de Eli eram alcoólatras, eram homens que difamavam o templo, eram sacerdotes corruptos. Então ele tinha propriedade para falar. Ele sabia alguém que não tinha, o que era alguém que não tinha zelo na casa do Senhor, porque os filhos dele faziam. E Ana, ela ora e ela busca de uma forma tão angustiante, que o profeta, ao entender o que ela falou, diz para ela: olha, que o Senhor faça como você tem buscado, como você tem orado. A palavra do Senhor vai falar sobre uma mulher cananeia que ela vai ao encontro de Jesus. Jesus está ali com seus discípulos e essa mulher, ela se aproxima de Jesus e ela vai chamando: Senhor, filho de Davi, olha para mim. Eu tenho a minha filha, está doente. E os discípulos falam assim: Senhor, manda essa mulher calar a boca. Manda essa mulher fazer qualquer outra coisa. Os discípulos falavam o tempo todo: Jesus, manda essa mulher se calar. E Jesus fala, até que ela se aproxima de Jesus. E aí Jesus tem uma conversa com aquela mulher. E ela fala: Senhor, eu tenho uma filha que está doente. Minha filha está praticamente morta. Eu preciso que o Senhor faça algo a respeito. E aí Jesus fala assim: olha, não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos, dos herdeiros, dos escolhidos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela fala assim: Senhor, os cachorrinhos, até a migalha que cai da mesa, eles comem. Nós lemos essa passagem e eu fico pensando: meu Deus, se o pastor Rodrigo fala um negócio desse aqui na igreja, nem que vem não tem ninguém aqui. Se eu falo um negócio desse na Oceano da Graça, eles quebram o meu carro e tacam fogo nele. Calma aí, está me chamando de cachorro? Está falando que eu não posso receber uma bênção? Irmão, talvez Jesus ele fala aquilo para provar a fé daquela mulher. E ela persistiu. Ela ainda assim falou para Jesus: olha, eu também tenho direito a uma bênção. É curioso que ela não parou diante daquilo que os discípulos estavam falando. Ela não calou a boca, sabe por quê? Porque discípulo não ia resolver o problema dela. Pedro, Tiago, João não iriam resolver o problema daquela mulher cananeia, mas Jesus poderia resolver. E ela falou: olha, eu vou vencer o preconceito, eu vou vencer toda palavra negativa, eu vou vencer tudo aquilo que foi falado contrário à vontade de Deus, e vou chegar em Jesus, que pode resolver a minha questão. Irmãos, quantas vezes nós temos levado as nossas questões a quem não pode resolver? Quantas vezes nós temos compartilhado na internet, lá no Instagram, no Facebook, quase ninguém usa Facebook hoje em dia, mas qualquer outra rede social. Você está passando um problema, você vai lá e coloca na internet. Mas aí o pastor chama: venha para o culto de oração, venha apresentar a sua causa diante de Deus. As pessoas não aparecem. Eu não estou falando do que acontece aqui, porque eu não congrego aqui, mas isso é de forma geral. Nós temos que levar a nossa situação, nós temos que levar o nosso pedido àquele que pode resolver. E aí Jesus, ele sempre fala assim: olha, seja feito conforme a tua fé. A palavra do Senhor vai dizer
E aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardão, irmãos? É um presente. Você que busca a Deus, Deus tem um presente para você. Você que tem buscado ao Senhor, você que tem dedicado horas, minutos de oração diante do Senhor, o Senhor tem um presente para te entregar. Você não está perdendo o seu tempo de joelhos dobrados. Hora de oração é hora investida diante do Senhor. É momento investido. Leitura da palavra, estudo da palavra, jejum é momento de investimento na presença do Senhor. Eu lembro de algo que o pastor João falava muito aqui. E esses dias eu compartilhei numa vigília lá na igreja, que eu era o único adolescente a vir para a oração da madrugada. Que tinha oração da madrugada aqui, eu estudava no colégio Meg Luz, meus pais trabalhavam aqui na Taguatu, então eu vinha com meu pai e minha mãe para a oração, eles iam para o trabalho e eu ia para a escola. E algo que o pastor João sempre falava aqui, olha, ele sempre quer orar, Senhor, dá força, dá poder. Senhor, dá força, dá poder. Por meio de quê? Por meio da oração. E eu aprendi, irmãos, e eu tenho aprendido na minha caminhada cristã. Você quer poder? Busque em oração. Os pregadores mais catedráticos, né, falam aqui, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Por que hoje nós não vemos pessoas levantarem de cadeira de rodas e sair caminhando? Por que hoje nós não vemos tumores serem curados no altar, como eu já vi acontecer aqui? Eu já vi. Não estou falando coisa que me contaram, não. Eu vi. E isso eu falo lá, irmãos, por que a gente não vê? Porque não buscamos em oração. Não levamos a causa a quem pode resolver. Não levamos a questão a quem pode resolver. Quem prevalece não é quem grita mais alto. Quem prevalece não é quem mostra que tem, como Penina mostrava que tinha muitos filhos. Prevalece aquele que dobra os joelhos diante do Senhor e busca a sua face. Esse prevalece. A palavra do Senhor vai dizer que quando Abraão recebeu, ele tinha recebido já a promessa. Só que por um momento ele não teve paciência de aguardar no Senhor. Ele tentou por outros meios e até hoje o mundo vive em guerra por conta disso. Até hoje nós vemos duas gerações, porque através de Ismael, a palavra do Senhor diz que ele também gerou 12 tribos, assim como Jacó gerou 12 tribos. Não teve paciência, não aguardou no Senhor. Mas nós vemos aqui em Ana, apesar de toda angústia, apesar de todo sofrimento, ela esperou no Senhor e a promessa se cumpriu. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem recebe uma promessa passa a viver como já recebeu. Nós vamos ver aqui no versículo 18 do capítulo 1, do mesmo texto que nós acabamos de ler. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto não havia mais desalento. Um pouco antes disso aqui, vai dizer que por conta do sofrimento, por conta da tristeza, Ana não comia. Ela não queria, ela ficava isolada, ficava angustiada. Mas a partir do momento que ela recebeu a promessa, a partir do momento que o profeta falou assim, ó, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu o teu clamor e Ele vai fazer conforme aquilo que você pediu. A aparência dela mudou. Irmãos, você tem uma promessa. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Quantos aqui tem promessa do Senhor? Eu tenho uma promessa do Senhor. Aquele que tem promessa do Senhor tem que viver como se ela já fosse realidade. Eu vou até compartilhar algo que a Michelle me incentivou. Hoje eu dei um presente de Dia das Mães para minha esposa. Porque no Senhor os nossos filhos já foram gerados. Só falta chegar aqui na terra. Porque eu creio que vai acontecer, irmãos. Eu oro por eles. Falo, Senhor, que os meus filhos sejam primeiramente tementes ao Senhor.
homens, mulheres de valor, respeitosos, respeitáveis, inteligentes, talentosos. Eu oro. Talvez você tenha buscado pela sua família, você tenha orado pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelos seus irmãos. Eu te incentivo a todas as vezes que você chegar nesse lugar e encontrar essas cadeiras vazias, profetiza em nome do Senhor: esse lugar é do meu marido, esse lugar é do meu filho, esse lugar é da minha esposa, esse lugar é do meu parente. Nós temos uma diaconisa lá na igreja, irmã Giselda, líder do ciclo de oração, irmãos. Aquelas que, se ela fizer assim, o trem acontece. Ela sempre fala: esse lugar aqui vai ser da minha filha. A minha filha vai congregar aqui, o Senhor vai trazê-la de volta. E ela deixa o lugarzinho da filha dela. Você tem buscado ao Senhor? Você tem uma promessa do Senhor? Viva como se isso já fosse realidade. Tira a tristeza do seu rosto. Deixa de desânimo. Vai avante como aquele que já venceu a guerra. Vai avante como aquele que já tomou posse da promessa. Nós vemos aqui na palavra que Ana, ela muda a sua fisionomia, ela muda o seu comportamento a partir de então. As circunstâncias, irmão, a circunstância da vida daquela mulher ainda era a mesma. Ela não saiu do templo e foi fazer um teste de gravidez e lá já deu positivo. Não. A palavra, na verdade, nem fala quanto tempo demorou até que ela pudesse engravidar, até que ela pudesse conceber. Mas ela acreditou na promessa. Ela seguiu firme, ela seguiu confiante. Então a circunstância ainda era a mesma, ela não estava grávida, mas a sua fé mudou a sua maneira de agir. Irmãos, às vezes eu me questiono: meu Deus, onde que a nossa fé tem sido depositada? Porque diante da menor das dificuldades nós não conseguimos exercer a nossa fé. Diante da primeira prova, nós queremos desistir. Nós queremos retroceder, nós queremos voltar atrás. A palavra do Senhor diz que a fé, ela é a certeza de algo que se espera, porém você não vê. Irmão, talvez você não esteja vendo a cura. Talvez o diagnóstico ele seja negativo. Talvez um médico te falou: olha, não tem jeito. Talvez alguém olhou para você e falou assim: olha, desiste, para com esse negócio de ser crente, para com esse negócio de ficar clamando pelos seus filhos. Mas a fé te faz seguir adiante, na certeza que você vai receber. Você pode até não estar vendo, mas o Senhor ele vai te entregar. E não importa com aquilo que as pessoas estão falando. A palavra do Senhor vai falar: em uma ocasião, Jesus ele caminhava com seus discípulos, ele era apertado para uma multidão. Ali na história da mulher do fluxo de sangue, Jairo ele chega diante daquela mulher, diante de Jesus, e fala: Senhor, minha filha está morrendo lá, Senhor, tem misericórdia. E no meio de tudo aquilo aparece a mulher, e aí começa aquele negócio de Jesus: espera aí, Jairo, deixa eu resolver, só fazer mais um milagre aqui, é já que eu volto. E aí, depois de toda a história da mulher do fluxo de sangue, Jairo volta a ter um contato com Jesus. E a palavra diz que enquanto Jairo falava, algumas pessoas chegaram. Fala assim: não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Jesus ele interrompe na hora, ele estava despedindo a mulher. Na hora ele interrompe e fala assim: espera aí, eu vou lá. Que assim como ele diz para Marta e Maria: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é curioso que Jesus ele estava tratando com a mulher do fluxo de sangue no momento que falaram. Jesus não estava nem, mas de repente ele vira. Sabe por quê? Jesus sabe quando estão falando de ti. Jesus sabe quando estão falando da tua causa. Jesus sabe quando estão falando que você não vai conseguir. Mas o fato das pessoas falarem que você não vai conseguir não determina nada, porque a última palavra quem dá é o Senhor. E aí Jesus ele vai na casa daquele homem e cura a sua filha. Do mesmo jeito ele faz na vida de Ana. Isso também, irmãos, acontece, essa espera, essa mudança de atitude muda também na vida de Raquel. Nós vemos que Raquel, ela já estava gerando duas nações. A palavra do Senhor fala que ela estava gerando 2 nações em seu ventre. E ela aguardou.
até que a promessa se cumpriu. No caso de Isaac e Rebeca, a palavra do Senhor diz que Isaac orou por 20 anos, até que ela teve o filho. Eu falo, Senhor, não permita que eu tenha que orar por 20 anos, mas se for da vontade dele, só vai faltar 7. Amém? Tá chegando. A fé verdadeira produz um comportamento coerente com a promessa. Então, se você crê, se comporte como quem crê. Se você tem buscado o Senhor em oração, se comporte como alguém que crê que o milagre vai acontecer. A criança nasce, o Senhor ele presenteia Ana com Samuel. Samuel ele carregava um nome, ele carregava um testemunho, ele carregava um propósito. Quando o menino nasceu, Ana lhe deu esse nome que quer dizer ouvido por Deus ou pedido de Deus. Alguém aqui se chama Samuel? Não, né? Seu filho. Eu imagino ali Ana todos os dias quando ela chamava Samuel, ela lembrava, foi o Senhor que me deu. Esse menino aqui, por mais que ele estivesse fazendo alguma danação, ela lembrava, foi o Senhor que me deu. Foi um pedido que eu fiz ao Senhor e Ele me concedeu. A criança ainda estava em seu colo. Nós vemos que Ana, ela criou ele até ele ser desmamado. Talvez Ana chamava Samuel e se lembrava, um dia eu estive clamando, um dia eu estive de joelhos, chorando, desesperada, e o Senhor ouviu o meu clamor. Irmãos, nós passamos por situações na vida que é para aprendizado. E um dia você vai chegar do outro lado. Um dia você vai atravessar o deserto. Eu digo que deserto na vida do crente não é permanente. O deserto é um momento para você ser aprovado. O deserto é um momento em que o Senhor ele te põe à prova para forjar o seu caráter. E um dia você vai olhar e vai lembrar, você vai ter nas mãos algo que um dia você orou tanto e o Senhor já te deu. Quantas bênçãos nós podemos dizer? Quantos milagres nós podemos testemunhar de algo que nós oramos tanto e hoje nós temos? Se você for fazer uma lista, tenho certeza que será uma lista gigantesca. Eu acho que eu já falei isso, um culto de jovens que eu vim aqui, e é de conhecimento de alguns irmãos mais próximos. A minha mãe, ela teve câncer no intestino. E à época eu me encontrava desviado. Eu estava aqui em Águas Lindas, né, no meu trabalho, e o médico falou: olha, você precisa vir ao hospital. A sua mãe ela vai tomar a última medicação hoje. E nós vamos parar de medicar, porque não tem jeito. Minha mãe ela estava no isolamento da UTI, irmãos. E eu pelo fato de estar distante do Senhor, porque irmãos, não existe esse negócio, não estou indo para a igreja, mas eu estou orando em casa. Eu estou buscando em casa. Para cima de mim, não. Não existe isso, irmão. Lugar de crente é na igreja. Lugar de soldado é no quartel. E eu não estava buscando ao Senhor, não conseguia orar. Fui visitar minha mãe e voltei. O médico falou: olha, você precisa falar para o seu pai, para os seus irmãos, para virem aqui, porque a sua mãe talvez não passe de 2 ou 3 dias. E aí eu vim de Taguatinga para cá: Senhor, tem misericórdia. Voltei a orar. Nós tínhamos reconciliado há pouco tempo na igreja, mas eu ainda estava tentando voltar. Dobrava meus joelhos, não adiantava. Nesse dia eu falei: Senhor, tem misericórdia. E falei: Deus, se for da tua vontade que a minha mãe vá, se não for, que o Senhor a cure e o Senhor a tire daquela cama. Minha mãe é diaconisa lá na igreja, tem o cabelo gigantesco até hoje. Deus foi tão bom com a minha mãe, o cabelo dela caiu todinho, mas ao mesmo tempo o outro já foi crescendo. Quando caiu o último fio, o cabelo dela já estava no ombro, ela não ficou em nenhum momento sem cabelo. Deus foi misericordioso. E esses dias eu compartilhava com os jovens, falei: olha, foi aniversário da minha mãe dia 26 do mês passado. Teve um dia que eu comemorei o aniversário da minha mãe dentro do hospital, e ela só sabia chorar, e a gente também só sabia chorar. Mas hoje eu posso olhar para trás e ver o milagre que o Senhor fez.
E quando Deus deu a palavra, nós começamos a mudar o nosso comportamento. Talvez, não sei na mente dos meus familiares, mas eu acho que já tinha gente até planejando: meu Deus, como é que nós vamos comprar o caixão? Como é que nós vamos fazer o velório? Minha mãe saiu, daqui uns dias aposenta, só quer saber de viajar com meu pai agora. Para honra e glória do nome do Senhor, Ele operou a cura. E ao mesmo tempo que Deus curou a minha mãe, Ele me curou, Ele me trouxe de volta à igreja. Ele me trouxe de volta à comunhão. Eu acho que Ele curou muito mais a mim do que a ela. Porque se minha mãe naquela ocasião tivesse morrido de fato, ela estaria na glória. Mas eu naquele dia, se eu tivesse morrido, eu afirmo para vocês, eu não estaria na glória. Então o Senhor me deu uma chance, Ele me deu uma nova oportunidade. Aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos para os nossos filhos, mães, aquilo que vocês falam para os seus filhos, tem um poder imenso. Não maldiga seus filhos, não amaldiçoe seus filhos. Use a sua boca para abençoar, para profetizar. Talvez você está pensando assim: pastor, mas o meu filho está desviado. Tem 30 anos que eu oro por ele, tem 20 anos que eu oro por ele. Continua profetizando. Lembre-se, o seu filho é herança do Senhor. Você só está cuidando. Um dia você vai ter que devolver para ele. Um dia você vai ter que apresentar diante dele. E algo que eu falo muito lá na nossa igreja, que a palavra do Senhor, ela diz que os filhos da mocidade, eles são como flechas na mão do arqueiro. E um dia eu questionei os irmãos da igreja lá, os homens, eu falei: olha, se a flecha não acerta o alvo, a culpa é da flecha ou é de quem atirou a flecha? A culpa é da flecha ou é do arqueiro? Creio que seja do arqueiro. Então, pai, mãe, oriente os seus filhos no caminho. A palavra do Senhor diz que o filho ele tem que andar, o pai tem que orientar o seu filho no caminho, não é o caminho. Não é ensine o caminho, não, vai lá o caminho aquele e anda lá. Não, no caminho, andando junto. É mostrando. Eu não sei vocês, eu não tenho filho ainda, mas sou filho. Você que é pai, talvez você fala 30 vezes e seu filho não obedece. Mas quando você faz, ele vai lá e faz junto. Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O filho precisa ver. O filho ele precisa saber que ele é promessa do Senhor. A minha mãe sempre falava: meu filho, você é promessa do Senhor. Meu filho, você é herança do Senhor. Meu filho, Deus ainda vai te usar muito nessa terra. Eu falava: amém, mãe. Amém, mãe. Eu me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar no Louvor Eterno aqui. Fiquei todo feliz. Mãe, eu tenho que comprar. Hoje eu uso roupa social porque, enfim, né? Mas eu não gostava não. E aí, mãe, tem que comprar camisa social, que agora eu vou tocar no louvor da igreja. E a minha mãe falava: meu filho, Deus ainda vai te usar muito. Eu falava: amém, mãe. Todas as vezes que eu subo para pregar na igreja, eu só vejo minha mãe com um celularzinho assim, ó. Aí no outro dia eu vejo lá os stories dela. É orgulho. Orgulho. Você pai, você mãe, profetize na vida do seu filho. Um dia você vai ver a promessa se cumprir. Você, filho, honre seu pai, honre sua mãe. Demonstre gratidão por todo o sacrifício feito pela sua vida. Eu vejo, lá em casa, o exemplo que a minha esposa demonstra de gratidão ao pai dela, à mãe dela, por todo o sacrifício, por toda a disciplina que foi dada. Hoje nós entendemos. Hoje, como pastores, nós entendemos. Eu questionava muito, irmãos. Tá aqui os irmãos mais antigos do que eu, irmão Marili, né? O irmão Baiano, sabe disso. Eu nunca peguei disciplina aqui não, em nenhum lugar, na verdade. Mas às vezes eu ficava pensando: meu Deus, por que o pastor não faz isso? O irmão está dando trabalho. Por que o pastor não põe esse povo em disciplina? Aí ele falava assim: olha, no dia que você for pastor, você vai entender. E hoje eu entendo. Hoje eu sei. Aquilo que ele falou para mim: olha, pastor não é só pregar. Pastor é cuidar de vidas. E hoje é o que nós fazemos. Nós cuidamos de vida. É o tempo todo, irmãos. Às vezes 9 horas, 10 horas da noite só chega a mensagem. Fala assim: pastor, eu posso falar com o senhor? Aí eu me preparo
psicologicamente, né? Manda, irmão. Aí chega os áudios parecendo podcast. Meia hora, 20 minutos. Vamos lá, vamos atender, vamos. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu com esse propósito. O Senhor nos chamou para isso. E aqui nós aprendemos. Aqui nós aprendemos. Eu falo muito lá na igreja que na ICGL eu aprendi a ser uma excelente ovelha. Creio que eu nunca dei trabalho. Né? Pela misericórdia de Deus. E lá eu tenho aprendido a ser pastor, mas você só consegue ser um bom pastor se você primeiro for uma boa ovelha. Se você for obediente. Eu sentava aqui aí para tocar no harpos, eu não gostava de cantar não, só gostava de tocar. Aí o pastor João pegava uma batuta, aí ele vinha aqui, tá na minha cabeça. Aí lá eu começava a cantar. O pastor Rodrigo um dia falou assim, você quiser dar aula na escola dominical, vem e tal, vai dar aula para os adolescentes. Aí certa vez ele teve que viajar numa missão da Força Aérea, aí falou assim, antes, eu preciso que você ministre o louvor no meu lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Cadê minhas pernas, Jesus? Eu não estou nem sentindo. E aquele dia foi a primeira vez que eu ministrei louvor na igreja, aqui no culto de domingo. E o Senhor fez, porque Ele é bom e misericordioso. Nós vemos que Ana, vocês só me alertam a respeito do tempo, porque eu não marquei aqui. Tá? Eu não marquei aqui. Quando estiver faltando um pouquinho, vocês me avisam. Ana criou Samuel até que ele fosse desmamado. Na cultura dos hebreus, o filho ele é desmamado com média de 2 a 5 anos de idade. Mas para que você tenha um entendimento melhor, o filho ele é desmamado quando ele é capaz de alimentar-se de algo sólido. Ou ainda que ele não saiba fazer uma comida, mas ele consegue ir lá com a própria mãozinha dele, pegar e comer. Aquela mulher, ela doutrinou o seu filho durante um tempo antes de levá-lo ao templo. Ana sabia a situação que se encontrava aquele templo. Ela sabia a situação de Ofni e Finéias. E ela sabia também que se ela levasse Samuel para o templo sem nenhuma instrução, ele seria corrompido. E aqui, irmãos, eu quero destacar de uma forma muito clara o que é papel da família e o que é papel da igreja. Aquela mulher, ela doutrinou seu filho em casa. Irmãos, lugar de criança, de filhos aprenderem a orar, aprenderem a buscar, aprenderem a ter o temor do Senhor, é em casa, não é na igreja. Talvez você pense, mas lá na igreja não tem. As tias, meu Deus, meu filho está dando trabalho, as tias não fazem nada. Lá na igreja nós temos o Kids, as tias do Kids. É engraçado, lá aparece no telão assim, pai de fulano de tal, comparecer ao Kids. Ou seja, a igreja todo dia vê que o filho do fulano de tal lá está dando trabalho. Mas criança não é boba. Esses dias eu falei, criança não é boba, porque ela vai para lá, ela vai chorar, ela sabe que o pai vai buscar. Ela vem para a igreja, ela vai chorar, o pai não vai ficar aqui dentro, vai ficar caminhando com ela lá fora. Então ela, chorar é a solução. E a gente fala muito, irmãos, lugar de ensinar o filho é em casa. Lugar de ensinar a educação, de ensinar o respeito, não é na escola. Apesar de, se for uma escola como o Megluz, que ainda é conservadora, você aprende, mas em muitos lugares não se aprende mais. Ana, ela doutrinou Samuel enquanto ela pôde. Tanto que nós vemos um contraste muito grande entre o comportamento de Samuel e o comportamento dos filhos do profeta Eli. Ela levou o seu filho para a igreja, levou o seu filho para o templo, e todos os anos ela ia lá. A palavra do Senhor diz que todos os anos Ana ela comparecia àquele lugar e levava uma túnica nova para o seu filho. E eu creio que ela lembrava do dia que ela orou, e hoje o filho está lá, está servindo como sacerdote. Samuel foi um dos maiores profetas, foi sacerdote, foi juiz, julgou a causa do povo de Israel durante muito tempo. Havia sobre ele uma promessa de que ele andaria diante do servo do Senhor, e não estava falando de Saul, estava falando de Davi, porque eu não sei se vocês sabem, mas Saul, quem ungiu ele rei, não foi Deus, o povo que pediu, mas o rei segundo o coração do Senhor era Davi.
Samuel andou com ele. Samuel foi um homem de sucesso. Por quê? Porque ele buscou o Senhor, porque a sua mãe o ensinou. Foi um profeta destacado. E nós vemos também um conselho, na verdade uma saudação que Paulo ele faz a Timóteo. Ele fala assim: olha, Timóteo, eu me recordo da tua fé não fingida, que primeiro habitou na tua avó Lóide e depois na tua mãe Eunice. Mãe, nesse dia tão especial, lembre-se, você é referência para o seu filho. Você é referência de fé. Você é referência de perseverança. A irmã Isabel aqui, esses dias eu encontrei o José Antônio, ele estava aqui na casa do André. Serve ao Senhor. O outro André, filho seu também, serve ao Senhor. Por quê? Porque viram na mãe o exemplo de fé, exemplo de oração, exemplo de perseverança. Que essa mesma fé que você, mãe, tem, seja passada aos seus filhos, seja passada à sua geração, à sua descendência. Nós precisamos, irmãos, de uma juventude crente. Nós precisamos de jovens, de adolescentes crentes, que não confundem a presença do Senhor com um momento de euforia, que não confundem o poder de Deus com luzes e fumaça, mas que temem ao Senhor, que buscam o Deus de verdade na palavra. Na palavra. Gostaria que vocês colocassem de pé no seu lugar. Nós vemos aqui que o fato de Ana, ela desmamar Samuel, era quando, como eu falei para vocês, permitia-lhe que ele já gerasse o seu próprio alimento. E isso também vale para nós, irmãos. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, ele fala assim: olha, eu queria muito falar de coisas mais sérias com vocês, mas não é conveniente, porque vocês ainda estão no leite. E entendam algo aqui muito importante, irmãos. O que é o leite? Qual é a diferença do leite para o alimento sólido? O leite não é aquela pregação que você vem aqui e o pastor, o ministrante, ele passa a mão na sua cabeça. Não é. O leite é tudo aquilo que foi processado e foi entregue a você. A pregação, por mais dura que seja, ela é um leite. Alguém estudou, alguém dedicou tempo de oração, de estudo para ministrar na sua vida. A mãe aí que amamentou ou que amamenta, o que seu filho tem que fazer? Simplesmente abrir a boca e o leite chega. E essa advertência o Senhor ele faz a nós, porque o que é o alimento sólido? Aquilo que você prepara. E aqui é um lugar onde nós temos, onde vocês, como igreja do Senhor, igreja de Cristo, têm a oportunidade de ler a palavra, de meditar na palavra, de professar a palavra, de buscar aquilo que Deus tem através da sua palavra. E para você, mãe, nesse dia tão especial, eu quero orar por vocês. Por você que tem apresentado sua casa, a sua causa, o seu pedido diante do Senhor. E quando eu falei aqui para vocês essa questão do alimento, não é algo fora do contexto, irmãos. É porque amanhã não tem culto, tem? Tem culto aqui amanhã? Não. Terça-feira tem? Provavelmente vocês só vão se encontrar novamente na quinta-feira, né? Ao sair daquela porta, ao iniciar a sua segunda-feira, a sua semana, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós temos a chance. Talvez você, mãe, não tenha sido esse exemplo todo de fé. E é natural que a luta, ela muitas vezes te abale. E é natural que a luta, muitas vezes, ela te faça pensar em desistir. Mas que hoje você saia daqui com o entendimento de que Deus ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Através de Ana, toda uma geração foi mudada.
através do fruto que veio daquela mulher, toda uma geração de hebreus foi transformada. Mãe, tenha consciência de que amanhã depois o seu filho pode ser o próximo presidente do país. O seu filho pode ser o mais novo médico da cidade. O seu filho pode ser o pastor que vai estar ministrando neste lugar. Eu não vi aqui o irmão Aguinaldo e a irmã Regiane, mas foram meus professores na escola dominical quando eu era criança. Citei aqui minhas professoras da escola. Hoje eu tenho aqui a oportunidade de estar ministrando a palavra. Amanhã, Júlia, pode ser você aqui. Elias, amanhã pode ser o Daniel aqui. O Senhor faz. Então, nós vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar pelas mães. Você que é mãe, ore pelos seus filhos. E você que é filho, obviamente todos, ore pela sua mãe. Se você está do lado da sua mãe aí, ore por ela, interceda por ela. Se você que é mãe, ou você que é filho e está sem sua mãe, procure alguém que é mãe, para você orar por ela. Nós temos duas mães aqui na frente. Você que, o filho que está aqui sem a mãe, por favor, vem aqui, nós vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, por cada mãe. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da minha mãe. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor a curou. Porque um dia o Senhor, ó Deus, tirou ela daquela UTI. Te agradeço, ó Deus, porque minha mãe é uma mulher que intercede pela minha vida, é uma mulher que ora por mim, é uma mulher que ora pela minha casa, pelos meus negócios, que ora pela minha família. Eu te agradeço, ó Deus, por cada mãe aqui que tem buscado ao Senhor, por cada mãe que tem orado ao Senhor, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, traz, ó Deus, a bênção na vida das tuas filhas, traz, Senhor Deus, o milagre que a tua filha tem buscado, ó Deus, aquilo que ela tem chorado, aquilo que ela tem apresentado ao Senhor, muitas vezes em um quarto trancado, sem que ninguém veja, essa mulher que tem levantado durante as madrugadas, para clamar pelos seus filhos, para clamar pelo seu esposo, essa mulher que está pagando um preço altíssimo pela salvação dos seus familiares, pela salvação dos seus filhos. Deus, em nome de Jesus, olha com olhar de amor e de misericórdia, alcança essas mães, alcança essas mulheres, traga, ó Deus, um vigor, traga uma força, ó Deus, levanta tuas filhas, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando essa igreja, continua abençoando esse povo, meu Deus, que cada semente plantada neste lugar venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, que aqui, ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nunca deixe de ser pregada, que vidas sejam salvas, que vidas sejam restauradas neste lugar. Ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor no seu lugar, glorifique e exalte a Ele em nome de Jesus. Aleluia.